Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Gesualdo Costa. Nós chegamos no final do livro, viu? Hoje é o último texto. Providência Divina. Um religioso de muita fé e um médico ateu debatiam suas convicções diante de um auditório repleto. Em determinado momento do debate, o médico decidiu deixar o religioso sem saída, perguntando-lhe assim: o senhor fala que Deus existe. Tudo que existe tem seu cheiro, pode ser tocado e visto. Então me responda, o senhor já sentiu o cheiro de Deus? Já tocou em Deus? Ou já viu Deus? O homem religioso, meio sem jeito, respondeu tímido: não. Veja bem, se o senhor não sentiu o cheiro, não tocou nem viu Deus, o senhor tem 3 motivos fortes para acreditar que Deus não existe. Silêncio total na plateia, todos acreditando que o debate se encerrava naquele momento, quando o religioso, certamente inspirado, lhe devolveu a pergunta de forma diferente. Senhor doutor, como o senhor mesmo fala, tudo o que existe tem seu cheiro, pode ser tocado e visto. Então, como médico, me responda, o senhor já sentiu o cheiro da dor? Já tocou na dor? Já ouviu a dor? O jovem médico, também desconcertado, respondeu, não, claro que não. Então, veja bem, concluiu o religioso, se o senhor não sentiu o cheiro da dor, nem tocou e nem tampouco viu a dor, o senhor tem 3 motivos fortes para acreditar que a dor não existe. O médico ateu, então, redarguiu, mas a dor todos podem sentir? Caro doutor, rematou o crente, com Deus é assim também. Conta-se que o religioso foi muito aplaudido e, dessa forma, venceu o debate. Amigos leitores, eu gostaria de concluir toda essa conversa conversando sobre Deus enquanto ser providencial que participa da nossa vida e nos carrega nos braços nos momentos difíceis, embora quase nunca percebamos o seu concurso. Deus, é claro, diferente de tudo que é material, a sua natureza íntima não nos é dado conhecer ainda. Se a materialidade é um dos seus atributos, é devido a isso que não podemos vê-lo, muito menos tocá-lo. Podemos dividir os deístas, ou aqueles que creem em Deus, em 2 categorias, os deístas independentes e os providenciais. Os deístas independentes são aqueles que acreditam que Deus é o autor de tudo, porém estabeleceu as leis que regem o universo, e então essas leis se encarregam de tudo. Tudo fica por conta das leis e Deus fica alheio a tudo. Os deístas providenciais também acreditam que as leis divinas existem e sustentam o universo com justiça e amor. Contudo, os deístas providenciais acreditam que Deus participa de nossas vidas, é um Deus providente, um Pai de amor. Essa é a grande diferença. Se Deus não cuidasse dos seus filhos, que somos todos nós, estaríamos à mercê de todo tipo de infortúnio, desamparados e órfãos, entregues à própria sorte. Mas isso não acontece porque Deus é o autor de tudo que existe, inclusive autor da vida. E enquanto Criador, Ele está no comando de tudo, nos envolve sempre com o seu amor incondicional, muito embora muitas vezes não sintamos a sua presença. Já falamos que fomos criados todos simples e ignorantes, e a partir daí, até o momento presente, cometemos muitos erros, desobedecemos às leis de Deus e nos revestimos de uma camada de imperfeições. Imperfeições essas que nos impedem de sentir Deus de forma completa, embora Ele esteja sempre presente. Por isso, eu falo sempre, criatura só se aproxima do Criador se depurando muito, embora Ele esteja próximo o tempo todo. É como se estivéssemos subindo uma serra repleta de serração e não podemos ver a luz do sol. Mas está lá, sabemos disso. Porém, à medida que subimos, aquela névoa vai se dissipando aos poucos e depois de certo tempo de subida já podemos vislumbrar uma luz difusa. Quanto mais subimos, mais a névoa se dissipa. E ao chegarmos no topo da serra, podemos então ver o sol em toda a sua plenitude. Podemos comparar a serra como se fosse a nossa jornada evolutiva, a névoa, nossas imperfeições e o sol, Deus. Amigos leitores, Deus se manifesta no universo através dos espíritos puros, que já alcançaram o topo da evolução, e na terra através do próprio homem. Por isso é que quando amamos, nos parecemos com Deus, pois Deus é amor, e nós somos filhos desse amor. E Ele se utiliza de todos os meios para nos ajudar, que às vezes nem compreendemos.
Conta-se que certa vez uma menina orava e chorava em voz alta no interior do seu quarto pedindo ajuda a Deus para o sustento da sua família, que passava fome. Um fazendeiro da região que por ali passava montando em seu cavalo ouviu seu pranto e sua prece pela janela aberta do quarto. O fazendeiro, que era ateu e não obstante era um homem bom, e se aproximou da janela, lhe deu o dinheiro necessário para uma bela compra de mantimentos, mas advertiu: quem está lhe dando dinheiro sou eu, Deus não existe. Então pare de rezar e enxugue o pranto. Afastou-se um pouco e voltou para ver se sua ordem fora cumprida. Viu então a menina ainda orando, dessa vez em forma de agradecimento. Obrigado, Senhor, por atender minhas preces e mandar aquele homem bom para aliviar meu sofrimento e de minha família. Fala-nos, Paulo, que somos templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós. Coríntios 3,16 e 6,19. Por isso devemos amá-lo, pois somos seus filhos e sem ele nada somos. Também está escrito que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Então, diante disso, concluímos que o mal aparente, que às vezes acontece, não é mal e concorre para o nosso bem, porquanto Deus está no comando de tudo e Ele nos ama como Pai. Todos os versos colocados aqui até agora foram autoria desse escriba iniciante, porém este agora é de autoria desconhecida, como tantas pérolas que existem por aí. É uma poesia tão linda que eu não poderia deixar de fora, até porque nem tudo tem tudo a ver com este capítulo que encerra o livro. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma, porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando seus filhos, nas noites de luar, claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a bailar no infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e vejo Deus nas lágrimas do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, percebi Deus na dor que nos irmana. Eu vejo Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade, escuto Deus no cântico do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, pois tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões de arte, no amor dos homens também eu sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Pois é, gente. A questão de acreditar ou não em Deus está dentro de cada um de nós. É íntimo. Não tem como você convencer uma pessoa que Deus existe. Não tem como você debater com pessoas quando elas entram em conflito próprio. As pessoas que não acreditam em Deus são pessoas que geralmente são frustradas, tristes, pessoas que estão jogando o lenço, né? São pessoas que entraram num desespero profundo e não encontraram as suas soluções, as suas saídas para os problemas, pessoas que se afundaram diante das suas más tendências e que esperavam em Deus que Ele colocasse a mão e que tirasse elas dessas situações de conflito, de dor, de sofrimento. E isso não ocorreu, porque o sofrimento, a dor, por mais absurdo que pareça ser, são ensinamentos, são lições que você deve passar, que você deve saber sair. E não é que Deus vai vir com a varinha mágica, como se fosse o gênio da lâmpada, ou enviar os seus guerreiros, os seus engenheiros do bem, para solucionar coisas que você precisa aprender. É como na sala de aula. Eu dou uma lição, um problema,
E tem o aluno que sabe ler, interpreta muito bem, vai lá, lê, interpreta e resolve rapidinho, cruza os braços e fala, professor, eu terminei. Tem aquele que vai ficar lá matutando por 20, 30 minutos aquele problema e consegue resolver também. E tem aquele que pode passar a aula inteira, o ano todo, que ele não vai conseguir nem ler o problema, porque ele não sabe ler, simplesmente porque ele não aprendeu o beabá. Essas diferenças, através do mesmo problema, de como solucionar, é de indivíduo para indivíduo. Uma pessoa, para acreditar em Deus, é de indivíduo para indivíduo. É de acordo com que ele vai resolvendo as suas situações, ele vai acreditando mais. Mas se ele se desilude, se ele se frustra, se ele se coloca dentro de uma concha e fala que dentro da vida dele existe uma má sorte muito grande, que Deus não influencia ele na vida, são pessoas negativas. Pessoas que não acreditam em Deus não é só uma questão de ser cético, de ser ateu. São pessoas negativas, são pessoas que às vezes têm uma inteligência fenomenal. Você conversa com elas, você sente até diminuído, porque são pessoas de alta compreensão, de alta, como que eu posso dizer assim, eles sabem se expressar muito bem, eles sabem falar, fazer as coisas com presteza mesmo, eles são pessoas bem desenvolvidas, porém, moralmente frustradas, tristes, e que pararam dentro daquela frustração, não conseguem se adiantar moralmente porque não acreditam nesse adiantamento. Só acreditam naquilo que vem e quando vem, se querem ver. Porque mesmo você mostrando, por exemplo, você pega um cara que não acredita em Deus e fala para ele assim, você tá vendo a imensidão desse mar aí? Você tá vendo essas montanhas? Você tá vendo essa serra? Você tá vendo essas florestas? Não foi um ser humano que fez tudo isso. Alguém fez. Quem foi que fez? Ele vai achar lógica material para tudo isso. Ele vai vir com a história de bactéria, de vírus no início que o planeta começou a ter vida. Ele vai vir com histórias que a ciência prova, mas que atrás da ciência tem uma força inteligente e ele recusa acreditar. Então, são pessoas que vão te dar respostas e argumentos para tudo, mas ele não tem a resposta para Deus, porque ele não consegue sentir Deus, como o texto falou. Você não vê, você não toca, mas Deus você sente. Ou você sente ou você não sente. E o fato de não sentir Deus está muito arraizado dentro desse quadro da pessoa se sentir rejeitada, frustrada, triste, em estado de sofrimento e ela não quer sair disso. Muitas das vezes ela fala, ai, como eu quero resolver meu problema, eu estou em busca de resolver meu problema, mas na verdade ela não facilita. E Deus manda ajuda o tempo todo para essas pessoas também, só que elas se recusam a aceitar. Se você entregar para ela de mão beijada uma explicação lógica sobre Deus, ela se recusa a entender aquilo. Ela acha argumentos para combater a tua explicação. Se você levar a ela um exemplo e falar assim, olha, tô aqui, era para mim ter morrido, né, há 3 anos e meio atrás. Mas se eu tô viva ainda e a ciência diz que era para mim estar morta, por que eu tô viva ainda? Quem é que está me mantendo viva, se não é a ciência? Então, mesmo você dando depoimentos, dando aquela certeza para ela de que existe uma força inteligente por trás de tudo que ocorre com a gente, ela definitivamente ela não vai aceitar. Então, Patrícia, o que acontece com pessoas assim? Vão sofrer ainda mais. Eu sempre falo para aqueles que dizem para mim que não acreditam em Deus, eu falo, você está feliz assim? Em não acreditar em Deus? Porque você não vê, você não toca, então você acha que não existe. Você não consegue sentir ele porque tem esse freio lá dentro. Tem esse sofrimento que não deixa você receber a cura desse sofrimento. Você não aceita que algo de melhor entre, porque você já repele através das suas vibrações negativas. Mas você está feliz assim? A pessoa, não, eu sou infeliz, não é? Eu não tô legal, já pensei em me matar, já pensei
em sumir, né? Aquelas crises de desistência. Então, se você não está feliz, vá buscar sua felicidade. E aonde é que está a felicidade? Ela não é contínua. Nós somos espíritos errantes, nós somos espíritos falhos, nós somos espíritos atrasados, que já viemos de outras encarnações falhando, errando, escolhendo caminhos tortuosos. Então, é o momento de mudar. O momento de mudar qual é? Através de uma crença, de uma fé. Você precisa se prender a uma fé, a ter uma esperança. E Deus nos dá a esperança de renovação. Basta a gente querer. Mas a gente tem que querer, tem que estar aberto para isso. Eu sou Santo Tomé. Eu não vejo Deus, eu não toco Deus. Por muito tempo eu fiz confusão entre Deus e Jesus, porque eu era da católica, eu achava que os dois eram um só. Quando eu entendi que Deus é o Pai e Jesus é irmão, que é um espírito superior encarnado e que Deus não é humano, eu tomei um choque, mas para mim foi uma explicação maravilhosa, porque eu falei, opa, peraí, então eu tenho um para seguir, que é Jesus, veio ensinar a moral, mas eu tenho Deus, que é o meu Criador. Então quer dizer que todos os problemas familiares que eu tenho são condições de outras histórias que eu vivi com essas pessoas. Que a minha mãe, o meu pai, não é minha mãe e meu pai. Que o meu pai é Deus. Que o meu Criador é Deus. O meu pai e a minha mãe são personagens desse contexto que eu vivo hoje. São pessoas que eu tenho que ter respeito, são pessoas que eu tenho que ter amor, que eu tenho que ter reciprocidade, que eu tenho que ter gratidão, porém, eu não tenho mais do que isso com eles. Eu não sou deles, eles não são meus. É um alívio, dá uma liberdade tão grande saber isso. Ao mesmo passo, também dá um alívio muito grande saber que eu, como mãe, eu não sou totalmente responsável pelas atitudes e escolhas do meu filho. O que acontece é eu orientei. Fiz o meu melhor, não que seja o melhor, mas eu fiz o meu melhor. Aquilo que eu errei, eu vou pagar pelo que eu errei. Como já estou pagando a ingratidão, né, o abandono, por alguns momentos, algumas falhas dentro do que eu fiz enquanto mãe, eu recebi isso em troca. Mas em contrapartida, eu vejo ele trabalhando, eu não vejo ele drogado, jogado por aí afora, fazendo, né, acontecendo atos criminosos, violentos, não. Tá lá, tá encaminhado, querendo ou não, os estudos que eu paguei para ele, a moral que eu tentei desenvolver nele, a forma que ele foi criado, ele tenta se manter. Então eu dei uma dentro. Ele não é meu, eu apenas orientei. Isso para a gente é um alívio muito grande, saber que a gente tem um pai, que é Deus, e que os outros que estão em volta fazem parte de um círculo de grupos, de espíritos que já vêm reencarnando juntos várias vezes com os seus problemas, com as suas discórdias, os seus entraves, mas também com seus acertos, com os seus perdões, né? Então, Deus é tudo para mim. Se a gente perde a saúde, se a gente perde o emprego, por exemplo, se a gente perde uma casa, uma estabilidade, mas se a gente tem Deus, a gente tem como reconquistar tudo isso. Agora, se eu tenho tudo isso e não tenho Deus, eu tenho um vazio muito grande, porque a felicidade que é real é só Deus que é capaz de dar. Você vê uma plantinha no vaso começar a dar fruta. Ontem uma senhora, uma querida amiga minha, Dona Marta, ela colocou no nosso grupo de WhatsApp que ela tem um pezinho lá de amora. Na hora que ela colocou dentro do vaso, carregado de amora, ela estava numa alegria tão grande que parecia que ela tinha ganhado na Mega Sena. E todos do grupo estavam olhando aquele pezinho dentro do vaso carregado de amora, que é difícil. Geralmente a amora só dá quando está no chão. Então são alguns milagres aí, são algumas coisas que acontecem que a gente fala, não, Patrícia, mas não é milagre. Pode acontecer, mas é porque ela cuidou, ela adubou, ela teve carinho com aquela planta. E o restante a gente espera que venha da onde? De Deus, são as bênçãos de Deus naquela plantinha, para trazer essa alegria, essa felicidade para aquela senhora. Então, se Deus não quisesse, aquela planta não ia para frente. A vida pertence a Ele, todos os tipos de vida.
pertence a Deus. Ele é o Criador de verdade. A gente é co-criador. Pode ver que tem algumas gestações que a criança nasce. Tem gestações que a criança não nasce. Tem pessoas que morrem aos 100 anos de idade. Morrem, que eu falo, que partem daqui para o plano espiritual. Tem pessoas que vivem 20, 30 anos, tem uma doença avassaladora e desencarna. Tem criança que atravessa a rua 5, 6 anos de idade, atropelado. Então, de onde que vem isso? É de um Deus vingativo? É da falta de Deus? Não, ele sabe de todas essas coisas. E por saber, ele é que determina quando é chegado o momento. Então, uma criança, como aconteceu comigo, meu filho, o meu primeiro filho, eu sofri demais com a perda. 3 meses de gravidez eu perdi a criança. Ele, depois de 1 ano, deu comunicação no centro espírita falando: mãe, na outra encarnação eu joguei fora 3 meses que eu poderia ter vivido. Eu acabei com a minha vida 3 meses antes do momento de eu ter que desencarnar. Esses 3 meses você me deu, que é o pedacinho que faltava. Então, tudo concorre com a vontade de Deus. Mas quando a gente tem fé, a gente se conforta. Quando a gente não tem a fé, fica aquele sofrimento, marcando o nosso coração, amargando a nossa alma, impedindo a nossa evolução. Deus é sinônimo de evolução. É através dele que a gente vai conseguir força, discernimento, amor, valores. Ele enviou Jesus para isso, que era um espírito superior, é um espírito superior. Ele falou: vai lá e ensina aqueles cabeças de bagre lá como que é, para chegar até nele, para chegar até Deus. Ninguém nunca viu. Então, o que nós temos é só a sensação. E quem tem a sensação, tem tudo. É maravilhoso sentir Deus. Mas a gente tem que estar aberto para isso. Esse livro do Gesualdo realmente foi um livro assim marcante, né? Como eu falei sempre desde o começo, palavras simples, mas que tocam o nosso coração. Ele é daqueles livros que a gente tem que deixar na cabeceira. Voltar a ler novamente, interpretar. Cada vez que a gente for interpretar, a gente vai pegar uma interpretação diferente, mas que reforçam a nossa moral. Pelo que eu observei, foi baseado no Livro dos Espíritos, né? Todas as histórias, tudo que ele foi contando durante o livro, está baseado no Livro dos Espíritos. Então, quem quiser, os 2 livros, né? Para poder um acrescentar o outro a nível de estudo, a nível de reflexão, utilize esse livrinho maravilhoso, Conversando sobre a Vida, do Gesualdo Costa, junta com o Livro dos Espíritos e coloque lá na sua cabeceira, para todo dia você pegar um ensinamento e tentar praticar. Fácil não é, mas é prazeroso quando a gente começa a entender algumas coisas sobre a vida. Próxima leitura, próximo texto, próximo livro. Nós vamos dar início amanhã, este aqui, José Carlos de Luca. Na Luz da Vitória. Não conheço, é novinho, ó, tá brilhando. E a gente vai dar início amanhã, tá bom? Fiquem com Deus.